Bom dia a todas, hoje mais do que nunca, né? Bom dia a todas e todos presentes aqui a mais essa divulgação de um estudo da Codeplan. Hoje aqui com as mulheres do Distrito Federal e o mercado de trabalho, na semana comemorativa do Dia Internacional da Mulher, e não poderia deixar de ser, né, a Codeplan apresentando aqui esse estudo relacionando a condição da mulher e o mercado de trabalho. Estamos aqui com o Oswaldo Russo, né, que é o diretor de Estudos e Políticas Sociais, diretoria onde o estudo foi realizado, e a nossa colega Olga Mir, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Já estivemos ontem, né, juntos em uma outra atividade, a divulgação de um estudo do DIEESE, lá na Secretaria de Trabalho, também comemorativo do Dia da Mulher, e temos muita satisfação, viu, Olga Mir, de recebê-la aqui na Codeplan para a divulgação desse estudo. A Codeplan ela tem feito um esforço muito grande de procurar interpretar, né, não só pesquisar os dados relativos ao Distrito Federal e, mais amplamente, né, a nossa chamada área metropolitana, mas também interpretar esses dados, né, entender, né, como o que esses números expressam em termos de movimentações de natureza social, né, de caráter econômico, e para que isso possa ser apropriado pelas respectivas secretarias na elaboração, né, na formulação das suas políticas e das suas propostas, né, das suas ações no sentido de melhorar a condição de vida, né, e permitir que o Distrito Federal avance, né, rumo a uma melhor condição para os seus habitantes. Então, esse estudo vem ao encontro desse propósito. Obviamente que eu vou deixar os comentários para o Russo, para a turma que vai estar aqui apresentando, da sua diretoria, vai ser a Jamila, né? E também para a Olga Mir. Eu só queria fazer um comentário breve sobre essa situação. Nós sabemos, né, que a condição da mulher, como ontem também estava presente lá o Veridiano, a condição do negro, né, são alguns segmentos que especificamente no mercado de trabalho tem uma condição bastante adversa. E a gente vem acompanhando isso há muito tempo, né? E felizmente tem apresentado uma tendência de melhora, né? Os indicadores, por exemplo, de empregabilidade das mulheres são piores que os dos homens, o rendimento, né, ainda sensivelmente menores, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu até comentei na divulgação ontem, viu, Russo, é que é uma situação generalizada, porque quando tem um indicador adverso, em um local ou outro você consegue uma situação mais equilibrada. Eu estava dando uma olhada no quadro, diferentemente da PED, que foi divulgado ontem, né, mas os dados aqui são baseados na PIDAD, e aí trabalha com as 30 regiões administrativas, e nas 30 regiões administrativas, né, as mulheres têm uma condição pior que a dos homens, tanto em termos de empregabilidade, e nenhuma delas, né, a taxa de desemprego das mulheres é menor que a dos homens, e em nenhuma delas o rendimento das mulheres, e em nenhum dos segmentos de escolaridade o rendimento das mulheres é melhor que o dos homens. Então, é realmente uma situação que não deixa margem a dúvidas, né? É uma situação adversa mesmo, né? O mercado de trabalho, nesse sentido, é um retrato, né, da nossa sociedade, que tem como uma das suas principais marcas, né, esse machismo expresso nessa condição absolutamente, né, diferenciada das mulheres na disputa no mercado de trabalho. Então, eu queria fazer esse comentário, né, é um comentário de ordem geral, mas que caracteriza, né, uma situação, o que mostra que foi a conclusão, inclusive, do debate de ontem, que tem muito a ser feito, né, pelas respectivas áreas, pela Secretaria de Trabalho, pela Secretaria da Mulher, pelo governo, né, do Distrito Federal, enfim, pela sociedade mesmo, né, para que essa situação
possa ter um desfecho diferente, né? Então, já na sequência, primeiro você ou Gabi? Depois, e você depois ela comenta? Eu vou passar então para o Gabi fazer uma saudação inicial, né? E depois depois da apresentação do Russo, aí a gente faz o debate propriamente dito. Ô, Gabi. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar a Codeplan, na pessoa do Júlio, do Russo, mas cumprimentar de uma forma muito especial as mulheres servidoras da Codeplan, técnicas, que atuam, que desenvolvem esse trabalho, junto com os nossos companheiros homens, que também têm atuado nessas pesquisas e nesse trabalho que é extremamente importante para nós do governo do Distrito Federal. Eu queria apenas resgatar, porque essa conversa eu fiz com o Russo logo no início do nosso governo, queria resgatar a importância do trabalho que a Codeplan vem desenvolvendo ao longo desses anos, levantando dados, criando indicadores que permitam a nós, da Secretaria da Mulher, mas eu tenho observado que não somos só nós, né, ainda bem, né, todos os outros segmentos que o governador Agnello elegeu como importantes para a política social, como definidores, têm sido contemplados pela Codeplan, como a questão racial e outras, mas nós, na Secretaria da Mulher, tivemos esse privilégio desde o início, que é um privilégio não no sentido de nos diferenciar para estar mais que o outro, mas um privilégio porque nós não tínhamos os dados, nós convivíamos com uma realidade de dados diluídos e isso dificultava a formulação da política, a implementação dessa política. E diante do que as estatísticas revelam, a própria fala do Júlio reafirma isso, diante de uma realidade de desigualdade por que passam as mulheres, que é histórica, nós precisamos cada vez mais estarmos analisando esses dados e, a partir do movimento que eles desenham no contexto histórico, que eles se materializam, para que a gente, de fato, possa, como um governo que se compromete com a causa das mulheres e que tem como expectativa estratégica a construção da igualdade de gênero, uma relação de equidade, nós precisamos, de fato, de movimentos como que vocês vêm desenhando aqui na Codeplan. E, por fim, dizer que, para nós, a questão mesmo da autonomia da mulher no mundo do trabalho, tá certo? Ela é definidora desse empoderamento que permite até mesmo a intervenção sobre os processos de violência a que a mulher muitas vezes está submetida. Certamente que o fato de não ter acesso à renda, ou ter uma renda menor, não é o único motivo, né, que leva a mulher a se manter num relacionamento como esse. A violência doméstica é muito mais complexa, tem muitos outros fatores que concorrem, mas eu diria com muita tranquilidade que muitas mulheres que se mantêm ainda num relacionamento conturbado, que tem a violência doméstica como palco permanente, elas não rompem muitas vezes porque não têm a condição de assumir, né, a sobrevivência da família, a própria sobrevivência, ela não tem o acesso à renda, ou quando tem, como os dados revelam, é numa situação de subalternidade. Então, movimentarmos no sentido de construir essa política, de estabelecermos essa relação, na verdade, trabalharmos na perspectiva da autonomia financeira, mas da emancipação das mulheres, que é algo, para nós, determinante, que para uma sociedade que se quer democrática, é impensável você trabalhar sem esse referencial. Então, durante o debate, a gente vai fazendo um pouco a análise, né, da pesquisa, então, parabenizar a todas e todos, e dizer, em nome das mulheres do Distrito Federal, muitíssimo obrigada, porque esses dados nos ajudarão, como os outros que vocês levantaram nos anos anteriores, têm nos orientado na nossa formulação. Tá? Muito obrigada. Vamos. Bom, em primeiro lugar, esse trabalho foi um trabalho combinado aí com a nossa secretária de Estado da Mulher, a Gami, para que a gente pudesse fazer um trabalho, pelo menos um tipo de olhar sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. Ele não esgota, evidentemente, todas as análises sobre o mercado de trabalho, até porque a Codeplan já vem fazendo na pesquisa de emprego e desemprego, já faz isso mensalmente, né? E há muitos anos, então isso não é nenhuma novidade. Mas aí a gente fez um retrato aqui da tendência histórica aí, de evolução da questão da mulher no mercado de trabalho e, particularmente,
aqui no Distrito Federal, regionalizamos por região administrativa essa participação da mulher. Esse trabalho foi coordenado pela Virgínia, que não está aqui presente, então foi para a mulher, teve um imprevisto, não pôde estar aqui presente. Ela queria fazer a exposição. Pela Tatiana, que está ali presente, pelo Márcio, que está ali presente, e pela Miriam, da Diretoria de Estudos e Pesquisa Socioeconômica dos dados da PNAD, que foram estimados. Então, eu vou só fazer essa apresentação. Vamos começar. Quer dizer, o trabalho da mulher sempre existiu na história da humanidade, né? A gente sabe disso, a Olgami pode depois explicar melhor como é que era essa participação, mas ela começa a ter atividades melhor remuneradas ou melhor qualificadas no trabalho a partir do século retrasado, do século XIX, final do século XIX, e as próprias professoras é que tiveram essa primeira grande qualificação, né, da mulher na área de professora, né? E isso foi uma das características dessa evolução da participação da mulher. É claro que nos últimos anos isso vem mudando muito. Praticamente, você viu nas guerras mundiais, você vê que havia muitos órfãos, né, de homens, né, homens que iam para a guerra, que morriam, e principalmente a gente vê isso muito claramente na Rússia, né? Houve tanto é que a primeira mulher que foi comissária, né, da assistência social foi uma mulher, né, Alessandra Kollontai, foi comissária de assistência social, e ela cuidava basicamente dos órfãos, né? Então, de 1917, a Primeira Guerra, né? Então, essa participação das mulheres está crescendo, mas ela está muito distante ainda da ocupação dos principais postos de direção e gerência de trabalho, tanto no setor público como no setor privado. Mas teve dois momentos aqui, um nacional e um local, que demarcam um campo de priorização das políticas públicas, que foi a nível nacional no início do governo Lula, em 2003, que criou a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que centralizou praticamente todas as políticas, ou articulação, na verdade, das políticas, porque é uma política transversal, portanto, elas estão em todos os ministérios, né, em todas as áreas, e ela é uma secretaria que faz essa articulação, faz essa articulação entre os ministérios para maior inserção da mulher nas políticas públicas. E aqui no DF, a partir de 2011, o governador Agnello criou a Secretaria de Estado da Mulher, a professora Olgami é a nossa secretária de Estado da Mulher, que está fazendo um trabalho muito importante também de articulação, um trabalho difícil de políticas transversais, também na igualdade racial é muito parecido também, é difícil a articulação, porque as políticas públicas estão todas elas muito formatadas, né, onde a questão de gênero não aparece, né, mas o papel da Secretaria exatamente essa cobrança, essa articulação das políticas para fortalecer não só aquilo que tem mais visibilidade aí, que é o combate à violência, né, contra a mulher, a violência doméstica, como a Olgami se referiu, mas também é uma secretaria que tem uma característica de transversalidade e que é sempre muito mais difícil da gente adotar. Mas esses dois momentos foram marcos nacional e local importantes para mudar essa cultura das políticas das políticas públicas, pelo menos, em relação à mulher. Nós fizemos dois indicadores aqui que são importantes, são dois indicadores que são utilizados aí pelo setor da área de trabalho, aí, que é a taxa de participação no mercado de trabalho, que mede, na verdade, o percentual de pessoas economicamente ativas entre aquelas de 10 anos ou mais de idade. Então, entre todas as pessoas de 10 anos ou mais de idade, quais são aquelas que são economicamente ativas? Esse é o primeiro indicador. E o outro, que a gente chamou de taxa de participação. E o outro, a taxa de ocupação, são entre aquelas que têm atividade remunerada, quais são aquelas que têm ocupação com atividade remunerada em relação às pessoas economicamente ativas. Fizemos isso para homens e para mulheres. Na evolução da série histórica, nós analisamos os dados da PNAD, do IBGE, de 2001 a 2011, no período de 10 anos. E nos dados da regionalização desses indicadores, nós utilizamos os dados da PIDAD, que é a pesquisa distrital por amostra de domicílios aqui da Codeplan.
Na taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, aquelas mulheres que de 10 anos ou mais que são economicamente ativas, nós verificamos o azul é o homem, o vermelho é a mulher, nós verificamos uma tendência, a tendência da mulher. Houve um pequeno aumento, mas a participação ainda é muito menor, um aumento lento, muito lento, como se referiu aqui o presidente já, o Júlio, mas há uma diferença muito pequena ainda, mas as taxas 10 anos depois, há uma diferenciação muito pequena, quer dizer, a diferenciação é muito grande ainda. Houve uma redução muito pequena em relação à participação da mulher. Aqui, a gente começa a medir através de nível de escolaridade. Na verdade, o trabalho mais nosso aqui foi no sentido de medir a escolaridade. Na verdade, o papel da escolaridade nessa redução dessa desigualdade, esse sentido. Então, a gente vê em 2000 e 2011 que houve um aumento, né? Na verdade, você aumentando a escolaridade, você aumenta a taxa de participação, mas é um processo ainda lento, ele devia ser um processo mais veloz. E isso acontece, o aumento da participação da mulher, a partir de 11 anos ou mais de estudo. Aqui a gente está trabalhando com anos de estudo e não de nível de escolaridade. Você vê que, a partir daí, ela passa a ter uma participação maior da mulher. A próxima. A taxa de ocupação já é alta e aumentou bastante, tanto de homens quanto de mulher. A mulher mais ainda, a parte da taxa de ocupação das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, aquelas mulheres que têm trabalho remunerado em relação ao total de mulheres economicamente ativas, você vê que há uma redução da diferença entre os homens. Mas essa redução ainda é elevada do nosso ponto de vista. Bom, também por anos de estudo, a gente vê um aumento da taxa feminina em todos os níveis de escolaridade. Você vê a taxa de ocupação passou de 85 para 96 das mulheres sem instrução e de 15 anos ou mais ou menos manteve uma estabilidade, né? E no caso de 11 a 14 anos, você já vê um aumento mais considerável das mulheres, na taxa de ocupação das mulheres no mercado de trabalho. Ali a gente fez um indicador que mede a razão entre os rendimentos das mulheres e dos homens, né? Você vê aqui na série histórica, você vê uma participação maior da renda da mulher em relação à renda dos homens, mas pulou de 66% para 72%. Quer dizer, em 10 anos, quer dizer, houve um aumento, mas ele não chega a ser ela continua muito defasada em relação ao salário médio dos homens, apesar de ter diminuído. A taxa de participação, a gente mediu por escolaridade a taxa de participação. A gente vê que aumenta, né, a taxa de participação, tanto de homens como de mulheres, né? Mas a taxa feminina continua sendo, a taxa feminina aumenta com o nível de escolaridade, né? Ele aumenta, mas a dos homens também aumenta com a escolaridade. Quer dizer, a escolaridade é um fator importante de inclusão e de redução da desigualdade, né? Talvez seja o instrumento mais importante hoje de inclusão e de redução da desigualdade o processo de educação. Agora, é claro que isso aí não se faz também com uma educação que não leve em conta a desigualdade. Quer dizer, o processo educacional também tem que levar em conta a questão da desigualdade, para que as mulheres possam a sociedade esteja mais consciente do papel da mulher, do papel da igualdade de gênero. Isso vem desde a infância, da primeira infância. Da importância da creche. A creche da primeira infância, não só porque libera a mulher fica mais liberada para trabalhar, né? Mas também porque é um direito da criança. Então é preciso, o governo tem um programa aí, esse ano, né, de fato construir as creches, de tal forma que a gente aumente a oferta do ensino infantil e, portanto, isso tende a fortalecer a igualdade de gênero também. Pode passar. Aí, por região administrativa, a gente vê aí a situação, né? As menores taxas que a gente encontrou de participação da mulher, de 10 anos ou mais, né, no Gama e em Ceilândia. E as maiores taxas na região de Cia e na sudoeste otogonal, que é uma região sudoeste mais, de maior nível de renda, com a região de Ceilândia, que é de menor nível de renda. A participação é maior
As menores diferenças entre homens e mulheres tem no Lago Sul, né, para a gente caracterizar mais, porque a CIA não chega a caracterizar tanto a regionalização, mas a do Lago Sul você vê claramente a menor redução, ou seja, nas regiões de renda maior. Aí, as mulheres que não estavam economicamente ativas, quer dizer, não estão economicamente ativas, a gente fez a proporcionalidade do lar, é a maioria, 32,7%, os que estão estudando, 38,8%, e aposentado pensionista, 26,4%. Bom, a taxa de ocupação é alta, né? Tanto em homens como em mulheres, né? Em todos os níveis de escolaridade, mas ele aumenta, há uma tendência de aumento da taxa de ocupação também com o grau de escolaridade. Aumenta o grau de escolaridade, aumenta também a taxa de ocupação. Bom, na taxa de ocupação, o Júlio talvez possa explicar melhor. A estrutural, por exemplo, é uma região de renda muito baixa, né? E a Águas Claras é uma região de renda muito alta. Elas têm taxas semelhantes, né? Ainda que Águas Claras possa ter maior, né? Enquanto nas regiões de maior renda, provavelmente com pessoas também de maior escolaridade, né? Isso está associado, então tende a ser uma taxa de ocupação maior, uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho. Aumenta. Hoje tem 32% com do lar. Pode passar. A razão entre os rendimentos de mulheres e homens, você vê aqui, quanto maior a escolaridade, diminui o nível de renda, mas você pula de 69 ou 66 no ensino fundamental para 73. Não é uma diferença razoável, né? Mas o que mostra que a escolaridade é importante para reduzir a desigualdade, mas ainda não é um fator sozinho para fazer essa redução da desigualdade. Quer dizer, muito que caminhar ainda na sociedade para que essa discriminação seja abolida e essa desigualdade seja diminuída drasticamente. Essa diferença entre homens e mulheres e homens por região administrativa, como o Júlio falou, em todas as regiões a renda das mulheres é menor que a dos homens, né? Vê que você tem em Sobradinho e Braslândia a menor diferença, né? É a maior diferença no Lago Sul, né? A menor diferença no Lago Sul e em Recanto das Emas. Então a gente vê que tanto numa região rica como numa região pobre, ou seja, a questão de gênero está presente, né? Essa diferenciação também nas classes sociais, em diferentes classes sociais. Não é só a questão da pobreza, ainda que na pobreza isso seja mais destacado. É menor. Ou seja, tanto na burguesia como no proletariado você tem essa diferença. Bom, pode pular. Bom, aqui também a razão entre mulheres e homens para o setor público, né? Você vê também, no nível de escolaridade, na verdade, você tem no setor público, que é o cinza, e esse marronzinho aqui é o setor privado. Você vê que a diferença de escolaridade no setor público
nos analfabetos, que não sabem se escrever, que são muito poucos, né? Isso aqui é um contingente muito pouco no setor público, você tem uma razão, uma diferença menor, né? Ou seja, você iguala praticamente nos níveis mais baixos de acesso ao serviço público, de escolaridade, praticamente se iguala, não há uma diferença de gênero tão grande. Essa diferença de gênero aparece mais, né, com os níveis de escolaridade maior. Você vê que no superior completo, o setor privado, as mulheres ganham 68% do salário dos homens e no setor público 81%. É claro que o acesso ao setor público exige já um nível de escolaridade, né, maior. Esses que estão empregados no setor público têm os salários são mais homogêneos, né? Enquanto que no setor privado, de fato, você vê essa heterogeneidade maior. Ou seja, o acesso da mulher ao nível de comando também, ao nível de comando, seja no setor público ou no setor privado, também é diferente. No setor público está diminuindo mais, né? Mas continua assim, por exemplo, a gente estava até conversando aí com a nossa equipe lá para a gente trabalhar a questão do acesso aos níveis de direção. Fazer um trabalho também separado para, por exemplo, ao nível federal do setor público, os DAS, né? Quem tem acesso aos DAS, os homens e as mulheres, e aqui no Distrito Federal, os CNEs, né? Fazer pelo menos nesse nível de comparação, ou seja, níveis gerenciais e níveis não gerenciais, qual é a participação da mulher e dos homens no setor público, para a gente ver com mais clareza esse acesso ao poder, né? Se a gente verificar, por exemplo, na área eleitoral, que a gente já fez um trabalho aí, a gente vê que o acesso da mulher na área eleitoral é muito baixo ainda. A participação da mulher nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. E também isso se revela nos postos de trabalho de direção. Se revela naquilo que o Júlio falou. Nas empresas, os empregadores são basicamente homens, a maioria, né? Isso significa posto de comando, né? Isso também se reflete em menor escala no serviço público e em outros níveis gerenciais do setor privado. Pode pular. É claro que aqui a gente botou a questão, uma taxa de participação menor da mulher, né? São valores históricos culturais na sociedade machista, né? Na sociedade de dominação dos homens, né? Isso faz com que esse acesso, até bem pouco tempo, nem acesso à educação tinha, né? A gente ainda vê hoje, de forma pequena, nos ODM, nos indicadores dos ODM dos milênios, que a gente tem por município da área metropolitana, a gente vê que o acesso das meninas ao ensino fundamental ainda é um pouco menor do que dos homens. Isso revela uma questão cultural, que o lugar de mulher é em casa. É o segundo aspecto aqui, né? Mães que têm que cuidar dos filhos em casa, é o segundo aspecto. Então a gente vê claramente, já no nível médio, se altera isso. Os meninos começam a buscar mais o trabalho e também participar mais da atividade ilícita, né? E os meninos morrem mais que as meninas também. Então a gente vê já a evasão escolar no nível médio dos meninos é maior, não é pouco maior, não, é bem maior que a evasão das meninas, né? Isso inverte. Mas o acesso, as mulheres ainda é menor o acesso do que os meninos. Bom, pode pular. Bom, a gente vê claramente aí que a diferença diminui, mas persiste a diferença, né? A escolaridade tem um papel importante. Daí a importância da gente fortalecer as políticas públicas, principalmente a política educacional, porque está se revelando o principal instrumento de acesso, de permanência da mulher e de ascensão da mulher na sociedade. A educação está sendo um instrumento importante. É claro que não é o único instrumento, mas entre os instrumentos de política pública está se revelando o instrumento mais importante. É claro que os outros são os instrumentos históricos da sociedade brasileira, de dominação, de discriminação, que precisam ser também rompidos. Então, tem que se trabalhar em duas frentes, né? O rompimento desses valores históricos, desses paradigmas ultrapassados, né? Que aí é o papel da mobilização das mulheres, das secretarias que foram criadas para isso, e, de outro lado, aumentar a educação da mulher e a oferta de trabalho para a mulher em todos os níveis de escolaridade também. Eu acho que essas questões são questões que deveriam ser priorizadas, né? Eu já falei negócio da diferença dos cargos ocupados, né? Pode passar. O DF consegue absorver, mas a taxa de desemprego do DF, né, Júlio, ainda está alta, apesar da redução histórica, né?
da taxa de desemprego, mas ela está ainda relativamente alta, né? A gente tem visto, por exemplo, um trabalho que foi feito pela equipe também na área de criança e adolescente, é que só não emprega mais adolescentes porque não tem trabalho para eles, né? Que a procura de adolescentes por trabalho, principalmente 16, 17 anos, ainda é alta. A gente vê que eles estão à procura de trabalho, mas não estão tendo trabalho. Então, se tivesse, o que eu acho muito ruim, porque eu acho que criança, adolescente, tem que estudar antes de tudo, né? Eu acho que tem que estudar antes de tudo. O trabalho, eu acho que é secundário, né? Não é só trabalho para aprendiz, mas mesmo assim fica mascarado em trabalho de infantil, na verdade, né? Não tem uma política consistente, vamos dizer assim, de aprendiz, de trabalho e aprendiz no Brasil, né? Na verdade, o que existe é um trabalho camuflado realmente desses adolescentes, né? É claro que esses percentuais, as razões a gente já... São perguntas que a gente faz sempre, que a gente tem que ter... Na verdade, quando a gente faz uma análise geral, a gente teria que perceber um pouco mais, e aí tem alguns outros dados de outras pesquisas que mostram, sobre o tipo de trabalho da mulher. A gente verifica a remuneração por tipo de trabalho, a gente vê que continua tendo diferença também. Para mesmo trabalho, salários desiguais, também tem. E é preciso a gente perceber em cada tipo de setor, o que fazer em cada tipo de setor para que isso diminua. Não basta só uma política geral de articulação com as empresas, de articulação do setor de serviço público, que a gente vê muito claramente. Mas é uma coisa que a Olgami pode explicar melhor, porque as perguntas, na verdade, as respostas a Olgami tem. Só na pesquisa a gente levantou. E aquilo que a gente falou, que a síntese, é que a gente não vê como reduzir essa desigualdade se a gente não ampliar as políticas públicas, se a gente não fortalecer as políticas públicas, né? Não é um espontaneísmo que vai resolver isso, são as políticas consistentes de Estado, articuladas com a sociedade civil, articuladas com todos os poderes contidos, não só o poder executivo das políticas públicas, mas o poder judiciário, que é outra questão também, enfim, o Ministério Público, os movimentos de mulheres, os movimentos feministas, enfim, tudo isso faz com que a gente possa ter que lutar realmente para abolir a discriminação, a abolição da discriminação. A desigualdade a gente vem reduzindo, mas ela tem que acelerar essa redução da desigualdade, de tal forma que a gente não tenha mais nenhum tipo de desigualdade por questões de gênero. E ainda que a gente tenha desigualdade racial, que também é. Se a gente juntar raça, etnia com gênero, aí a situação é mais grave ainda. Se a gente for verificar que na questão de racial, se a gente ver, as mulheres negras têm menor remuneração que as mulheres não negras. Também tem. São outras pesquisas que a gente fez e já mostram isso também, mas que não foi objeto dessa pesquisa. Acho que encerrou, né? Bom, obrigado. Se identificou os problemas, agora o Olgami vai dar a solução. Antes de passar aqui para o Olgami, eu queria, lembrando um detalhe do debate de ontem, para também não... Né, é isso que a gente... o trabalho mostra, né? Todas as curvas ali que o Russo apresentou, né, todas elas tendendo a melhorar, né? Mas assim, a velocidade, né, da redução das diferenças, ela ainda é uma velocidade muito lenta, né? As coisas não acontecem, pelo menos no ritmo que a gente gostaria que acontecesse. Mas um desses elementos sim, importantes, deve ser ressaltado, quando você colocou essa questão de atividades específicas das mulheres, é que na apresentação de ontem, já com dado da PED, onde o emprego da mulher mais cresceu em 2012 foi assalariados com carteira no setor privado. Foi 8,9%, o triplo da média da ocupação das mulheres, que foi de 2,9%. E isso em detrimento principalmente do emprego doméstico, que teve uma queda de 4,7%. Ou seja, é um movimento claro, e a gente percebe isso aí andando pelas ruas, que cada vez menos o serviço doméstico é uma alternativa para a mulher, né, a partir dessa questão da escolarização e tal. Então, né, acho que é um dado importante a ser destacado. Na apresentação do Russo, né, eu queria comentar também, Russo, tem uma coisa ali que aparentemente é contraditória, né? Você olha, à medida que cresce a escolarização,
a taxa de participação aumenta, né? Isso é normal, as pessoas estudam e têm mais chance de trabalho. Mas no rendimento, a diferença ela é menor, no caso do setor público principalmente, né? Ela é menor nas faixas de menor escolaridade do que nas de maior. E aí entra um aspecto negativo, que é a questão do comando, das chefias. Porque como no setor público está fazendo um trabalho básico, né? No setor público paga igual. Paga ali R$800, um salário e meio, R$1.000, está pagando igual para homem e mulher. Quando chega no nível superior, onde a diferença é maior, é porque, mesmo se estiver executando uma tarefa igual, normalmente vai ser o mesmo vencimento. Só que as atividades, né, de maior, né, responsabilidade, ou seja, os cargos de chefia, normalmente são confiados aos homens. Então, nesse caso, essa diferença é uma diferença grande, inclusive. Eu acho que era de em torno de 78%, né, 78%, enquanto lá embaixo chegava até 98%, apenas 2% de diferença. Então, acho que um dos aspectos negativos nessa relação é que realmente cargo de chefia, espaços, outra questão também, espaços na política, né, ainda é um espaço predominantemente masculino, tem uma série de aspectos nessa linha. E para concluir, eu estava até, na hora que o Urso estava apresentando um dado ali sobre a questão do acesso da mulher, ainda menor na questão da escolaridade, que acho que melhorou muito, a diferença hoje é pequena. Eu estava lembrando para o Jussânio um episódio, minha mãe já é falecida, né, faleceu há 3 anos, e ela conta que o pai dela retirou à força ela da escola na antiga 5ª série primária. Antigamente o primário ia até a 5ª série, lembra? Quando tinha o... E chegou na 5ª série, depois iria para o ginásio, ele falou para ela, acabou, tu não vai mais estudar. E ela queria estudar, né? E ela, velhinha, ela falava isso, velhinha, magoada com esse fato do meu avô. E o argumento do meu avô era de que ela, como mulher, ela não deveria estudar mais, né? Porque se ela, na cabeça dele, ela ficaria mais inteligente, e ela mais inteligente, ela não arrumaria marido, né? E ele tirou ela na marra, ela queria estudar, e ele tirou e não deixou estudar. E foram 9 filhos, dos quais 5 filhas, e todas as filhas, a mesma regra. Chegou na 5ª série, fora da escola, né? Então, pelo menos, isso no caso dela, é 1935, isso aconteceu, há quase 80 anos. Mas também, aí acho que dá para ser otimista, né? Porque hoje, provavelmente, esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Infelizmente, sim. Mas, infelizmente, a gente ainda testemunha muitos casos, né? Não tão quanto naquela época, porque era um conceito generalizado, mas ainda hoje é recorrente você ter a mulher sem condições de ir para a escola. E nós testemunhamos isso no próprio DF Alfabetizado, que é esse programa que o governo do Distrito Federal lançou, para resolver a questão dos não alfabetizados no Distrito Federal, onde as mulheres, né, representam um percentual significativo. E no debate com a Secretaria de Educação, nós formulamos como agiríamos para enfrentar essa questão. E um dos problemas mais graves não basta ter um programa dessa natureza se ele não criar as condições para as mulheres. Se as turmas de alfabetização de adultos ocorrerem apenas no noturno, como é mais recorrente, as mulheres não necessariamente acessarão. Por quê? Porque os maridos não aceitam ainda que suas mulheres saiam de casa para ir estudar, né? E aí ela tem que estudar em que horário? No horário que ela deixa o filho na escola, que o marido está no trabalho, aí ela tem condições de se liberar. Isso nós estamos falando de uma realidade de Distrito Federal. Então não está distante, infelizmente, dessa realidade que você noticia. Não é o pai, né? Não é o pai, não é apenas o pai, né? Bom, eu penso que os dados, eles reafirmam essa situação que é de uma sociedade desigual e uma desigualdade que se materializa sobre as mulheres de uma forma muito contundente, porque o olhar é um olhar masculino, um olhar onde o poder se concentra no homem. Então, essa não é uma questão qualquer, né? E esse olhar, ele infelizmente, ele não contamina apenas os homens, ele contamina também as mulheres. Então, nós temos uma sociedade onde foram desenhados papéis específicos para os meninos e para as meninas,
E ao desenhar esses papéis, o que a gente observa? Que algumas atividades profissionais, elas não são reconhecidas como atividades de mulheres. E isso não é tão distante ainda. Por mais que nós tenhamos hoje um avanço muito grande, que a mulher esteja presente nas mais diferentes áreas, né, áreas que até então eram consideradas como áreas estritamente masculinas, a resistência à presença dessa mulher nessas áreas ainda é muito grande, e essa resistência implica até mesmo no não acesso aos cargos de poder, porque é uma dificuldade muito grande conceber-se que uma mulher possa estar comandando todo um segmento, todo um grupo, né, naquela unidade. Isso está posto. Agora, isso está posto também na perspectiva de que a mulher continua sendo estimulada para as atividades do cuidado, o cuidado, né, sempre, e a ela não estão sendo dadas as oportunidades para superar essas contradições. O que a gente observa, por exemplo, na questão da escolaridade? As mulheres têm estudado mais, tanto que elas conseguem permanecer na carreira mais que os homens, ainda que eles entrem em maior número, sim, nos dias de hoje, mas nessa trajetória é a mulher que permanece na escola. Mas o fato de estudar mais, como o Russo destaca, não foi suficiente para que ela pudesse superar essa condição de desigualdade. Ora, vejam, nós temos aí um movimento no sentido que a mulher precisa mobilizar estratégias diferentes daquelas que os homens mobilizam para ocupar o mesmo espaço, ou um espaço em condições desfavoráveis. Ela precisa estudar mais, então estudar mais não é só uma questão que está posta da política. O estudar mais é uma necessidade, é um movimento que a mulher é obrigada a fazer se ela quer disputar o espaço no mercado de trabalho. Mas ela não apenas estuda mais, ela precisa adiar a maternidade. Hoje é muito mais recorrente que as mulheres comecem a ter seus filhos numa fase mais adiante. Por quê? Porque ela precisa se preparar e se qualificar para estar no mundo do trabalho. E quando é no setor privado, isso é considerado como um indicador de desvantagem para a mulher, o fato dela ter filhos. Não é? Então, são muitos os elementos que a mulher precisa mobilizar para isso, né, para poder superar essas contradições. Nós temos também que ter um olhar com relação ao tipo de qualificação que é oferecida às mulheres. E o governo do Distrito Federal, nesse sentido, tem perseguido que a nossa educação não seja uma educação sexista, não seja uma educação que reproduza esses conceitos de que há espaços próprios para meninas e meninos, né, que reproduz uma compreensão de que algumas categorias profissionais não são próprias, algumas profissões não são próprias para nós mulheres. Né? E nesse sentido a gente tem trabalhado tanto na educação básica com as crianças, na construção de um novo olhar, mas não só. Nós temos investido na preparação dos profissionais que atuam no serviço público, por exemplo, que é o caso da Escola de Governo, que nós construímos uma parceria para que todos os profissionais que atuam no governo do Distrito Federal, ao fazerem aqueles cursos iniciais, que são chamados, ou os cursos da chamada qualificação do processo de formação continuada, que a questão de gênero seja posta, que as pessoas venham a discutir e entender o que é a desigualdade de gênero. Porque se nós não nos apropriarmos dessa questão, nós não conseguiremos superar, porque a gente vai estar reproduzindo uma naturalização da desigualdade entre homens e mulheres, e esse é um problema que a gente precisa resolver e que não tem como resolvê-lo sem que a educação concorra para isso, ainda que só a educação não seja capaz de responder a essa demanda. Mas também essa qualificação está sendo olhada, mesmo no setor privado, para as próprias mulheres. Porque nós, ao fazermos, por exemplo, cursos de qualificação profissional, nós temos inserido a temática de gênero. Porque a mulher também precisa se qualificar tecnicamente, ela está se qualificando, ela estuda mais, é o maior número de matrículas na pós-graduação aqui no Distrito Federal, mas ela precisa se qualificar também do ponto de vista do olhar sobre ela e da política, para que ela veja essa relação dos espaços de poder.
Então, nesse sentido, o trabalho que a gente vem fazendo é exatamente qualificar tecnicamente, mas também que a mulher compreenda o contexto em que ela vive, a condição de ser mulher numa sociedade como a que nós temos, para que ela não aceite como algo natural que ela faça o mesmo trabalho que os homens e continue recebendo salários menores. É o caso do trabalho na construção civil, onde nós inserimos, junto com o Instituto Federal Brasília, um módulo de gênero, para que aquelas moças que estão lá se formando, azulejistas e pintoras, e que nós não temos dúvidas de que sairão, já temos uma turma que concluiu e terminaremos uma outra turma de 240 mulheres agora, nós não temos dúvida de que elas sairão com a maior qualidade na perspectiva técnica da pintura, do azulejo, né? E por aí. Mas não basta isso. Se ela não tiver a compreensão do que é ser mulher, se ela não tiver a compreensão dos seus direitos, ela não se posicionará com uma outra perspectiva. Então, para nós, essa também é uma questão extremamente importante. Outra questão que chama a atenção, e chama a atenção mesmo em espaços como o nosso, do governo do Distrito Federal, que é um governo comprometido com a questão de gênero, é que as mulheres, quando a gente olha os dados das pesquisas, revelam, nós estamos com uma presença muito forte no serviço público, com um nível de qualificação muito elevado, mas de fato estamos ali na área do planejamento, né? Mas não naquele setor que é o setor que define o que planejar, tá certo? Quando você olha, por exemplo, pegando a estrutura de primeiro escalão, o conjunto de secretárias adjuntas, ele é bastante razoável. Não é tudo que nós merecemos e precisamos, mas ele é bastante razoável. As adjuntas, que são aquelas figuras que vão fazer a máquina caminhar, que vão fazer o cotidiano daquela secretaria, daquele espaço, caminhar e caminhar com força. Entretanto, para a sociedade, do ponto de vista do olhar, da política e do poder, o poder está não no adjunto, na adjunta, mas o poder está no primeiro cargo, tá certo? Que não é necessário, é quem está muitas vezes no âmbito da política mais geral, não é quem faz a máquina caminhar. Então essa é uma outra contradição que a gente vive, mesmo em ambientes como o nosso, que são ambientes que estão muito propícios a essa questão. Há desafios muito grandes a serem feitos. O governo vem enfrentando com legislações específicas que buscam reduzir minimamente, né, esse diferencial, mas que nós precisamos ter um olhar mais específico, porque, no geral, hoje, principalmente depois que nós elegemos Dilma presidenta do Brasil, hoje é recorrente que as pessoas, que os setores, que os órgãos se preocupem em ter um olhar sobre a questão da mulher, mas não necessariamente sobre a questão de gênero. Então, você chega num banco, chega num organismo, ele tem recursos, por exemplo, para aplicar na política de qualificação profissional para as mulheres, mas não tem um movimento real no sentido de que essa mulher possa superar essas contradições. O que nós podemos dar como exemplo dessa situação? A ausência de equipamentos que permitam à mulher permanecer na qualificação profissional. O fato de nós não termos, não é só a creche que nós estamos falando, mas espaços, né, ludotecas, o que a gente chama na universidade de cirandas, isso é um obstáculo gigantesco para que a mulher continue se qualificando. Então, não adianta, não basta ter o recurso para que a gente ofereça um curso de qualificação profissional, se nós não assegurarmos as condições objetivas para que a mulher participe desse curso. E que não é só garantir a passagem, que é também muito importante, mas é garantir onde ela deixar seus filhos, é garantir como ela ter acesso, por exemplo, a um serviço que permita a ela não ter um acúmulo tão grande do trabalho doméstico. Porque, infelizmente, nós estudamos muito, ocupamos as mais diferentes áreas do mundo do trabalho, mas continuamos acumulando a dupla e a tripla jornada de trabalho. Isso, indiferentemente de ser de uma classe A ou B, as mulheres continuam numa situação de desvantagem quando se refere à questão da jornada de trabalho. Então, nós precisamos também de equipamentos públicos que possam permitir à mulher superar, né, esse fazer cotidiano para que ela possa estar ocupando mais espaço. É um pouco isso, eu acho que a gente poderia, porque o pessoal vai querer perguntar para ver quais são os elementos que a gente pode destacar. Obrigada.
Então está aberto aí para os colegas da imprensa. Perguntas, dúvidas. Olha só, nós temos um programa na Secretaria, que é o programa Rede Mulher. Ele trabalha com mutirões, que nós chamamos o mutirão de informação, formação e cidadania. As mulheres dão as cartas. É uma atividade que tem percorrido o Distrito Federal de norte a sul, leste a oeste, as mais diferentes classes sociais. Então, nós vamos para a trabalhadora do acampamento, né, para a mulher do acampamento, vamos para a mulher do Lago Norte, como já fizemos, vamos para a mulher empresarial, vamos para a educação. Hoje mesmo nós temos um em Ceilândia com professores, quer dizer, todas as áreas. Nós temos trabalhado na perspectiva de que essa mulher compreenda essa lógica da sociedade machista, porque se ela não compreender, ela não tem como enfrentar. No ano passado, nós, com os mutirões, nós alcançamos um total de 1.900, quase 2.000 mulheres nesses mutirões. E o esforço que nós fazemos é que essa mulher possa replicar esse tipo de questão no ambiente familiar e no ambiente, nas suas relações de uma maneira geral. Então, esse é um primeiro movimento que nós estamos fazendo, para levar essas informações para as mulheres. Mas não só para a mulher na cidade como um todo, mas também para os ambientes profissionais. Nós temos travado um debate permanente com as diferentes áreas, né, de servidores públicos, mas também com os sindicatos, com outras áreas, dialogando e levando a informação. A ideia é levar a informação para a mulher. Processo de empoderamento da mulher para que ela se posicione nesse sentido. Então, a gente tem... obrigada. A gente tem oficinas, a gente tem mutirões, nós trabalhamos com material impresso e cumprimos também uma agenda extremamente importante no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, da 102 Sul, na estação do metrô, onde é recorrente o que nós chamamos de rodas de conversa, cujo tema central é a questão de gênero. Então, a gente tem procurado alcançar a partir de vários movimentos. Ô Gamir, deixa eu... Hein? O exército é maior. Deixa eu só fazer o comentário, depois eu te passo. É um aspecto que não foi... No estudo tratava mais da questão da ocupação, né? Mas eu sempre observo muito quando sempre sai um resultado eleitoral, eu fico observando quantas mulheres foram eleitas, esse tipo de coisa. E a gente observa ainda uma predominância enorme entre os homens. E não é só na política tradicional. Ontem teve aqui um encontro de sindicalistas, né? Obviamente que tinha muitas mulheres, mas a gente observa que é predominantemente masculino o ambiente, e mais do que isso, né? Aí
as 7 centrais sindicais que estão em negociação com o governo, as 7 centrais sindicais são presididas por homens, né? Você não tem mulher, você já tem uma participação menor na vida sindical e menos, e aí também essa questão da chefia, né? Está na vida empresarial, está nos cargos públicos, está na política e está também no meio sindical, que é um meio popular, né? Que é um meio popular. Então, a pergunta, talvez você não tenha essa resposta, mas como superar? Isso é apenas uma questão de uma sociedade machista e que tem essa questão da sobrecarga das mulheres, ou você vê também alguma questão do ponto de vista da resistência, né, das próprias mulheres em entender que esses espaços, né, são importantes de serem ocupados para, inclusive, reverter essa visão machista que a sociedade tem, porque, na verdade, isso acontece no sindicalismo, por conta, né, e aí a pauta do sindicalista passa a ser uma pauta também majoritariamente masculina, a partir do olhar masculino, não incorpora, né, o olhar feminino. E eu acho que tem um pouco de uma resistência da mulher em entender a necessidade de estar nesses espaços para fazer essa política e fazer prevalecer a sua ótica. Como é que você vê isso? Olha só, se nós examinamos a sociedade, o que a gente observa nessa configuração para as mulheres? A mulher é sempre estimulada para o espaço privado e o homem para o espaço público. A mulher é ensinada que ela deve ser a pessoa que cuida da casa, cuida dos filhos, e é por isso que a gente continua trabalhando fora hoje e ainda chamando para nós a responsabilidade do cuidado com a casa e nos sentindo muitas vezes culpada porque não demos conta de trabalhar fora e trabalhar dentro de casa. E essa mulher, nessa trajetória, ela é convencida pela lógica da sociedade. A base desse debate é a sociedade, a forma de organização e a forma de construir papéis que a sociedade desenvolve. Ela não convence apenas o homem de que ele é o centro, de que ele é o poderoso. Ela também convence a mulher e ela mobiliza ações para que essa mulher se convença de que ela não está pronta para aquilo. Mas, para além desse convencimento, exatamente porque a sociedade se organiza dessa maneira, a ela não são dadas as condições. Por exemplo, pegamos o movimento sindical. Mesmo aquelas categorias profissionais, que a maioria é formada por mulheres, como os professores, né? Em geral, os sindicatos de professores, quando tem presidência ou quando tem aquela comissão executiva, majoritariamente masculino, tá certo? Mesmo nessas questões. E aí nós vamos observar qual é a dinâmica mesmo do movimento sindical. É uma dinâmica que não permite que a mulher participe, porque não dá condições a ela não tem estrutura para participar. As reuniões são feitas em horários que não é possível que a mulher participe, até porque ela continua presa na questão do trabalho de casa, do trabalho doméstico, do cuidado com os filhos. Então, tem toda uma orquestração, né, de ações para que a mulher não assuma. Então, a viagem é muito mais complicada, né, para sair, para ir participar de um congresso e tudo mais. Porque o homem pode chegar em casa e arrumar as malas para ir participar de uma atividade do partido político, do sindicato, e está tudo bem. Mas a mulher, não, ela tem que criar todo um aparato para poder se deslocar, para poder sair. Então, tudo isso são elementos que concorrem para que a mulher não participe. E ela também tem o próprio convencimento de que aquela área não é uma área para ela, e ela tem dificuldades para desafiar esse senso comum. Não é? E quando a gente olha, por exemplo, nas campanhas eleitorais, vamos pegar esse exemplo. Mesmo os partidos políticos que apresentam a pauta da mulher como uma pauta muito forte, quando a gente olha as estruturas desses partidos, ela também traduz a lógica machista. Quem dirige, quem é o presidente, né, são os homens. E mais, quando chega no momento da campanha, né, e a gente está aí na luta para que a questão do financiamento público de campanha e com recursos para as mulheres que permitam que elas façam a campanha, porque elas entram numa situação desigual nesse processo, então você não dá as condições. Aí fica fácil você dizer, não, mas a mulher não gosta de política. É claro que ela gosta, se ela tiver oportunidade, ela vai estar participando, mas
para que ela participe, ela tem que ter condições objetivas, tem que ser garantida a ela as oportunidades, senão ela não conseguirá superar. E, infelizmente, a sociedade se organiza de todas as formas para que ela não participe, até porque também a história revela, cada vez que a mulher participa de um espaço de poder, ela muda muitas coisas, ela vai mudando a realidade do entorno, ela vai mudando a sociedade, ela vai trazendo para o debate um conjunto de questões que até então foram tratadas como naturais. O fato de nós não votarmos era considerado uma questão natural, porque a mulher, lá se você volta na Grécia Antiga, a mulher não era cidadã. Então esse conceito foi sendo reproduzido e ele continua sendo assimilado. Então nós não votávamos e precisamos que mulheres pudessem estar nos espaços de poder do parlamento para que nossas causas pudessem ser demandadas. O direito, né, à licença maternidade, o direito à creche, quer dizer, o direito a poder estudar numa escola com aquilo que a gente chama de coeducação, uma escola igual para homens e mulheres, porque quando a gente olha o processo educacional, mesmo quando a mulher teve acesso à educação formal, era uma educação diferenciada. Ela podia estudar música, podia estudar várias coisas, mas que a preparasse para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, e aqui e acolá ela entendesse um pouco de arte.